Bom, permitam-me, em primeiro lugar, uma primeira palavra em relação ao espaço em que nos encontramos. Foi aqui referido o professor Pedro Soares Martínez. E realmente é isto, é a nossa casa, de muitos de nós, outros têm outras origens, mas concretamente aos que estudaram aqui, voltar aqui, eu é sempre com uma calculada pausa na emoção que regresso. Os melhores momentos, os piores momentos, os mais intensos momentos da minha vida jovem foram vividos aqui, há que dizê-lo. E nós guardamos sempre da vida essa média, essa mediana, como se diz hoje, não é? Entre aquilo que foi mau, aquilo que foi bom, aquilo que foram ilusões, aquilo que foram esperanças, aquilo que foram desilusões. E ao chegar à vida profissional, das tantas, há um fio que se corta e que depois leva algum tempo a reatar. Regressar aqui hoje foi precisamente esse reencontro de saudade e, sobretudo, gratificado por aquilo que me traz, que é a candidatura do Dr. João Maçã. Bom, entrando no tema, é evidente que a minha primeira palavra é de gratidão por ter lembrado da minha pessoa e uma gratidão acrescida por ter visto na minha pessoa qualquer coisa que transcende a minha pessoa, que é a possibilidade da minha pessoa ser exemplo do que quer que seja. Eu tenho sempre alguma dificuldade quando ouço essas coisas, olho sempre para trás, porque fico sempre na dúvida se não estarão a falar de uma outra pessoa, não é? Talvez eu tenha a capacidade de conseguir esconder bem os meus defeitos e, portanto, ficam sempre aquela ilusão de que essas virtudes que são aqui referenciadas é a única realidade existente. Não é verdade, mas também, enfim, não sinto-me embaraçado para dizer mais do que isto mesmo. Meus queridos colegas, o Dr. João Maçã tem qualidades subjantes para se candidatar aos mais elevados cargos na Ordem dos Advogados. E nisto significa claramente aquilo que ele aqui referiu, logo para começar, o cargo de Presidente do Conselho Geral, ou seja, de bastonário da nossa Ordem. Eu fiz aqui um exercício, tenho aqui uns breves apontamentos para me tentar guiar, de porque é que eu afirmo isto. E afirmo isto de convicção, e a convicção é motivada para se tentar tornar, digamos, objetivável em alguns parâmetros. O senhor é novo. É novo, digamos, etariamente, não é? Porque também, aí, na segunda parte do ser novo, estamos iguais, porque eu também me sinto novo de espírito, portanto, ou seja, eu tenho muita dificuldade em reencontrar-me com a idade que tenho. E ser novo traz-lhe uma grande vantagem. É que o senhor é sensível aos problemas, ao sentir, aos anseios, às dúvidas, ao sofrimento dos que são mais novos. E não podemos esquecer que hoje, permitam-me esta transposição no plano eleitoral, a grande massa votante são os mais novos. Mas isso parecerá mesquinho dizê-lo ao falar na grande massa votante? Não. Os destinatários do trabalho que o senhor irá levar a cargo são precisamente os mais novos, que irão ser os diretos beneficiários, quer porque são maioritariamente aquilo que temos como classe, de modo muito significativo, mas também porque são para eles que estamos a construir um futuro. A segunda questão é que, sendo novo de espírito, e nota-se, o senhor é uma figura sorridente, uma pessoa bem exposta, uma pessoa que vê-se que está bem com a vida, resolveu as suas angústias existenciais com a vida e encara-as com este ar, que é a sua imagem de marca. Ao ser novo de espírito, o senhor está preparado animicamente para precisamente levar a cabo, eu penso, não sei se já começaram a chegar os apoiantes, não é? Levar a cabo aquela luta que é necessário encabeçar com ânimo e sobretudo com resiliência, porque confesso que é preciso, hoje em dia, cada vez mais, e mesmo na nossa profissão, imensa resiliência, para conseguirmos enfrentar, em primeiro lugar, a adversidade da incompreensão, depois a maldade da ingratidão, depois a indiferença de quantos. Estamos hoje no mundo em que, este nosso mundo, em que é o mundo de eu quero lá saber. As pessoas não querem saber da Ordem dos Advogados para coisa nenhuma. E, portanto, alguém que assuma uma responsabilidade em relação a esta casa tem que estar preparado animicamente, com um sorriso de orelha a orelha, porque aceitou um desafio muito difícil. Em segundo lugar, o senhor é institucional. E este ser institucional
eu consegui encontrar, digamos, referências aqui, e logo para começar, o senhor não tem um espírito destrutivo. Em tudo o que diz, tem cuidado de, a uma crítica, tentar, a seu modo, juntar uma solução. E nós estamos a viver, infelizmente, num momento de generalização da destrutividade, do espírito do botabaixismo, do espírito pior do que a construção da destruição, é a destruição pelo alheamento, a destruição pela indiferença. Vamos direto ao tema. Não houve coisa pior que tenha nos últimos tempos contribuído para a desagregação da classe, para o nascimento do espírito de revolta, para a lógica do abandono e do desinteresse e até mesmo para a perspectiva fraturante do que foi vivido nos tempos de pandemia em relação à nossa Caixa de Previdência. Isto gerou um fenómeno perverso de que fui observador atento. É porque as pessoas podiam ter isolado o fenómeno e dizer, bom, a Caixa não correspondeu. Os responsáveis da Caixa não deram solução àqueles problemas mais dramáticos de colegas que estavam verdadeiramente carenciados. E se calhar não teria sido impossível deitar a mão a essas situações. Se calhar teria sido possível uma outra retórica, que não aquela retórica que foi instituída. Mas estamos a falar da ordem. Mas aqui está o fenómeno. É que, efetivamente, esse espírito de inimizade que se criou em relação à Caixa, essa ânsia de qualquer coisa menos a Caixa, qualquer segurança social, mesmo que não saiba o que é que aí vem, é melhor do que a Caixa, propagou-se em relação à própria ordem. Caixa e ordem é tudo a mesma coisa e eu não quero saber disso para coisa alguma. E é precisamente aí que começámos a assistir a um fenómeno em que é necessário que esse espírito institucional prevaleça. E já lá voltaremos numa outra dimensão das coisas. Por outro lado, o senhor não só se bateu por uma afirmação de uma ideia de ordem, mas o senhor fez parte de um grupo, agregou uma equipa que construiu uma ideia de ordem. Em primeiro lugar, uma ideia de ordem que nos ajude. É inquestionável hoje que, abrindo o site do Conselho Regional de Lisboa, a multiplicação daquela selva luxuriante de iniciativas de formação que ali estão, é uma utilidade que nós temos. Mesmo aqueles que nos sentimos mais desatualizados, e quem é que não está todos os dias mais desatualizado no direito, encontra ali uma conferência, um colóquio, um encontro que nos ajuda entre nós a refrescar ideias. E isto, de facto, estamos habituados a obra feita, obra esquecida, mas é um capital valiosíssimo. Umas melhores, outras piores, na vida não há só os 20 valores, mas é um contributo importante, é um contributo decisivo e é um contributo que só temos que agradecer. Não ficou por aí, porém. Teve o cuidado, na sua alocução a todos nós, de sublinhar aspectos em que a Ordem tentou, através, neste caso, do Conselho Regional de Lisboa, ir ao encontro de presença, de ajuda concreta em relação aos nossos problemas. Por outro lado, e isto é um aspecto importante, porque é uma ferramenta importantíssima para o futuro, o senhor soube gerir e saberá gerir, e é a garantia de que isto será gerido, um consenso dentro da diversidade. Teve a capacidade de agregar sensibilidades diferentes, mas não tentou a ruptura, pelo contrário, tentou a agregação, tentou a coesão. E isto traduz-se até neste discurso que aqui faz. Podia ter puxado o discurso para uma retórica inflamada de agressividade, não o fez. E isto é um marco simbólico do que é que traz o futuro. Porque não é simpático, de facto, termos um discurso, e temos experiências disso na nossa história recente da Ordem dos Advogados, de um discurso virado para a agressividade permanente, virado para encabeçar o espírito global de revolta e de descontentamento. Pergunto, que ganhamos nós com isso? Ficámos melhor como ordem? Não ficámos. Ficámos melhores como advogados? Não ficámos. Ficámos mais respeitados enquanto classe? Não ficámos. Enquanto que, com toda a distância que se tenha que tomar em relação a muitas iniciativas do poder político, com certeza que sim, terá que se tomar distâncias. Mas eu lembro, e tive a ocasião de lhe dizer isto, os graves momentos que a Ordem dos Advogados teve de enfrentar, e lembro apenas 2 casos. Ângelo Almeida Ribeiro. Um tempo difícil. O regime político tinha evoluído uma tentativa de alguma liberalização. Tímida, incerta.
a Ordem teve posições firmes e muitas daquilo que passou a ser o património jurídico de um sistema, em muitas áreas, penal, processual penal, mas não só, devem-se a iniciativas, a sugestões da própria Ordem, às resultantes do primeiro Congresso dos Advogados Portugueses. Segundo momento, Mário Raposo, verão de 75, o sindicalismo estava na ordem da rua. O sindicalismo estava na ordem do dia e todos os dias se clamava que a Ordem era uma excrescência do capitalismo destronado e que havia que construir, rumo ao socialismo, um sindicato dos advogados. Era uma ideia a generalizar-se, era uma ideia ilusória, era uma ideia que muitos acarinharam, como se nós fôssemos trabalhadores por conta de outra e assalariados a precisar de um sindicato que nos protegesse de um patrão qualquer imaginário que nem sabe qual é. Mário Raposo conseguiu garantir que a Ordem se mantivesse. Um seu espírito diplomático, simpático, coeso, com todas as sensibilidades e com a capacidade de conseguir uni-las no sentido de garantir a nossa sobrevivência. E isto são dois exemplos de dois momentos históricos muito marcados, muito vincados, em que foi possível, através precisamente desta metodologia, alcançar um resultado de que todos beneficiamos. Por outro lado, o senhor conseguiu uma ordem presente. Eu estive atento às suas permanentes intervenções. Não houve praticamente momento relevante da vida pública nacional, com reflexo na área jurídica e não só na questão, enfim, da nossa própria classe, que o senhor não tenha tido uma palavra. Mesmo quando outras pessoas que tinham responsabilidades de ter tomado iniciativa, o senhor teve sempre uma palavra. Sentimos essa presença e essa companhia. E é precisamente nesta solidão da travessia em que estamos esmagados pelos nossos deveres da profissão, que estamos muitas vezes sem saber propriamente o que pensar das coisas, que é necessário que alguém nos balize o caminho e assuma a responsabilidade de vir a público exprimir a sua opinião. Além disso, o senhor tem a abnegação daquelas pessoas que são honradas e sabem servir. Em primeiro lugar, o senhor é verdadeiro. O senhor não escondeu. O senhor chegou aqui e disse: eu tenho um projeto futuro, sim, ter qualidades para vir a ser bastonário de ordens de advogados. É um gesto de transparência. É um gesto de se oferecer às balas dos que queiram desde já tomá-lo como alvo a abater para que não chegue nunca a meio do caminho. Podia ter sido manhoso, não foi. Foi verdadeiro, foi corajoso e só por isso merece o nosso respeito. Mas além disso, o senhor é realista. O senhor traz-nos esta mensagem, este é o caminho, não escondo, quero ir por aqui. Transforma em positivo a frase do José Régio. Mas há um tempo de maturação. Comecei um trabalho no Conselho Regional de Lisboa. Tenho que o concluir, tenho essa responsabilidade de concluir. E ao ter assumido o compromisso desse projeto, eu quero levá-lo até ao fim. Eu quero ser apreciado quando chegar à altura de me oferecer à classe como candidato a bastonário, que seja possível julgar um trabalho levado com coerência até ao seu fim. E então a classe que diga se, sentindo-me eu capaz, se acham que eu sou capaz de vir a ser o bastonário de todos os advogados. Para além disso, o senhor é de fato escrupuloso. Porque é um escrúpulo, precisamente, que o leva a dizer, com a clareza com que o disse, poderia candidatar-me. Era legítimo que tivesse uma ambição, uma ânsia pessoal de se candidatar a um cargo. Não é imoral ter-se vontade de se candidatar a um cargo, mas soube realmente tornar claro os parâmetros limitativos do que pretendia e por que pretendia diferir esse projeto. Aflorou há bocadinho uma frase, que eu tinha aqui um apontamento, que é uma frase, enfim, todos a conhecemos, ou muitos a conhecemos, embora se calhar muitos a esquecemos, que é: tudo tem um tempo determinado e há um tempo para tudo, todo o propósito, debaixo do céu. Há um tempo para tudo e há que saber esperar o seu tempo.
primeiro lugar, há que esperar que a maturação do seu projeto alcance resultados. Em segundo lugar, não vamos ter ilusões. No que diz respeito às assinaturas a bastonário, nós estamos a assistir a uma situação para a qual eu arrisco uma avaliação. Eu penso que a proliferação de candidaturas ao cargo de bastonário não é um sinal de vitalidade da nossa ordem. É, pelo contrário, uma evidência da sua fragmentação. E eu penso que manda a sensatez e manda, sobretudo, a inteligência que espere por tempos em que a coesão se tenha generalizado, em que as pontas soltas estejam finalmente unidas para poder avançar. Esta fragmentação, não digo que o levasse a um desaire eleitoral, não acredito, não é por isso. É que poderia fragilizar um projeto, sujeitando a aritmética dos resultados a um resultado maioritário sim, mas não confortavelmente tão maioritário quanto é necessário para levar a cabo reformas de fundo. As reformas de fundo só podem ser conseguidas desde que haja uma base de sustentação suficientemente vasta, ampla, que sustente e legitime o caminho. Também não tenhamos ilusões. Vamos sempre enfrentar situações em que haverá necessidade de negociar. Mas é diferente, apesar de tudo, negociar com um sustentáculo maioritário, significativo, cómodo, confortável, do que negociar nas franjas de uma vitória conseguida por uma maioria escassa. E a proliferação de candidatos é por aí que está a conduzir. Acaba ela própria por gerar uma delegitimação dos vencedores. Dr. João Massano, é evidente que tanta coisa. Eu coloquei aqui três temas, depois ao ouvi-lo falar, ainda tentei ver se valia a pena puxar para um quarto tema, mas vou ficar por aqui. Os tempos futuros estão hoje marcados pela indústria da advocacia. As grandes sociedades de advogados, a sua própria lógica interna de funcionamento, o seu modo de funcionar. Não vale a pena ter ilusões. É uma realidade, apesar de tudo, menos sólida do que parece, porque a legislação que atualmente vai entrar em vigor da Lei da Concorrência, ao minimizar os atos próprios da profissão de advogados, vai afetar essas sociedades seguramente. E muitas delas irão rever-se numa situação pela qual, ou conseguem valorizar a sua componente advocatícia no sentido forense, para poderem contar a dizer aqui faz advocacia, porque aqui faz tribunal, ou então irão ser submersas, não direi, mas pelo menos fortemente atacadas por todas aquelas entidades que, ao abrigo da lei da concorrência, podem fazer o mesmo que elas fazem. No campo da consultoria fiscal, no campo das fusões e aquisições, etc., que são um grande sustentáculo financeiro dessas realidades. Portanto, é um problema que elas têm. E talvez elas próprias precisem, mais do que imaginam, da Ordem dos Advogados. Mais do que imaginam da Ordem dos Advogados. E está todo um trabalho de tentar evitar essa cisão artificial entre a Ordem, que é quase a Ordem dos pés descalços, das sociedades de advogados, porque essas não precisam da Ordem, nem querem saber, nem fazem muito bem ideia onde é que fica, onde é que está. E, portanto, pelo contrário, há que haver um caminho de interpenetração, de aproximação, porque os interesses são mútuos. Não vale a pena entrar numa lógica de antagonismo. Pelo contrário, elas hoje têm pujança, têm poder, naturalmente que sim, não escondemos nada disso, mas estão para elas também a adivinhar-se tempos muito adversos. Mas há também que cuidar de todos aqueles que, trabalhando nessas sociedades, muitos deles com o estatuto de sócios, enfim, mas na verdade acabam por sentir a necessidade de algum apoio, de alguma estrutura que lhes restitua na sua verdadeira integralidade o conceito de profissão liberal e não de assalariado por conta. E todos esses precisam da Ordem dos Advogados. E a Ordem dos Advogados deve também tentar estabelecer linhas de convivência para que eles sintam que a Ordem é a Ordem deles próprios. O segundo tema tem a ver com a questão das defesas oficiosas. Infelizmente, as defesas oficiosas acabaram por se tornar no ganha-pão efetivo e muitas vezes único de um esmagador número dos nossos colegas.
O que acabou por gerar também a perda da noção, que tornou quase evanescente, de profissão liberal. Muitos sentem-se quase como funcionários públicos, prestando um serviço de assistência remunerado pelo patrão-Estado. E aí a ideia de ordem acaba por lentamente tornar-se estranha. Também aqui há um papel fundamental, no sentido não só da dignificação da defesa oficiosa, ela mesma, mas de, enfrentando o assunto de uma vez por todas, resolver-se o problema do defensor público versus a prestação que é feita pela Ordem dos Advogados em relação a este relevantíssimo tema. Depois, os advogados em prática individual. Ao ouvi-lo e dando conta do seu percurso de vida, quase que me senti tentado a interrompê-lo, dizendo bem-vindo ao clube. Não somos tão poucos assim. Alguém disse um dia, você é dos poucos que ainda advoga e tal, em prática individual. Eu pensei que a frase ia acabar, você é dos poucos que ainda advoga, enfim, mas não era bem isso, era em prática individual. E eu disse, então, se fosse um dos poucos, então agora é que era até o fim por teimosia, que esmorrisse, agora é que só não vale a pena. Mas não é isso, a questão é outra, é que não somos tão poucos assim. Somos poucos na ilusão desta pequena Lisboa, não é? Que desde o Essa de Queiroz até ao próprio Fernando Pessoa, no fundo, é o rio da minha terra, é ali o rio, passa ao pé do Teatro São Carlos, quer dizer, não. Somos muitos, a esmagadora maioria são precisamente por advogados em prática individual, percorra-se, saia-se de Lisboa, siga-se por aí fora, nem é preciso mais longe, Vila Franca, Loures, sei lá, e encontramos Sintra, é na advogada em prática individual, agregados, dividindo despesas, etc. Ora bom, é precisamente essa esmagadora maioria que neste momento tem e espera alguma coisa que lhes garanta a sobrevivência futura. E que não passa necessariamente por terem que se render às estruturas societárias, que não são o único modelo existente. Esperam, por exemplo, da ordem, alguma coisa que possa trazer realidades como, por exemplo, realidades consorciais, em que para processos mais complexos e, sobretudo, para os megaprocessos, onde um advogado, em prática individual, não consegue corresponder, mas já conseguirá corresponder, não tendo necessariamente que estar numa estrutura societária, organizando uma lógica de consórcio com os colegas que assegurem aquele caso. E tal como nas empreitadas, feita a obra, desfeito o consórcio. É uma realidade que não tem assento neste momento consagrado, mas poderá garantir a sobrevivência, porque isto é a realidade. Com as exigências que hoje, desde os mecanismos exigíveis, com o branqueamento de capitais, a proteção de dados e os megaprocessos, basta esta trindade para que a advocacia em prática individual seja muito honorada. E muitos advogados sintam, se isto é o futuro, eu não sou capaz. Esta realidade é uma realidade que poderá vir a garantir a sobrevivência esperada. Posto isto, eu perguntei-me, mas descreveste este bocado, estes 3 tópicos, mas isto não são tarefas para um Conselho Geral? Não são tarefas para um bastonário? Mas não é a candidatura a um bastonário que estás aqui neste momento a apoiar e que te deram-te a honra de te escolherem como mandatário. Seguramente. Mas eu penso que estas tarefas só são possíveis se houver um bastonário que consiga passar do discurso à prática e, sobretudo, consiga passar da prática aos resultados. Ora, e aqui é que está a dificuldade, porque para se conseguir enfrentar problemas como estes 3 que enfrentei, ou outros que resultaram do seu discurso, é necessário que estejam reunidas condições de capacidade dialogal, de agregação, de resolução de muitas das, enfim, passo um termo da nossa filosofia jurídica de origem coimbrã, antinomias, não é? Que nos dividem, que nos separam, algumas ridículas, algumas feitas de egos, outras feitas de coisas mais absurdas do que o ego, e isso exige um caminho. E, portanto, eu, ao chegar aqui à última folha da minha cábula, eu direi, a tarefa passa por isso, por quem se candidate ao mais abrangente Conselho Regional, o de Lisboa. A esmagadora maioria dos advogados, para o melhor ou para o pior, estão em Lisboa.
Quem estiver no Conselho Regional de Lisboa tem à sua frente uma massa humana diversificada, dividida entre sociedades de advogados, entre prática individual, enfim, sobre a qual é possível construir um caminho. É possível continuar aqui o trabalho que o Dr. João Maçã tem vindo a fazer no Conselho Regional. É possível candidatar-se agora, neste momento, para que esse trabalho seja possível, para que encontre legitimação, para, enfim, com o concurso de todos nós, chegado o momento certo, podemos ter o maior orgulho de oferecer à classe, aos sufrágios da classe, um candidato a bastonário que mostrou aquilo que vale, as suas capacidades, num trabalho, sobretudo, de humildade, de presença junto dos colegas. Eu penso que são estes os momentos, eu confesso, permitem-me só um pequeno apontamento pessoal. Um dos dias mais exemplares da minha vida, exemplares no sentido de exemplo, do exemplo que foi quando, terminado o mandato de Presidente do Conselho Superior dos Advogados, eu, ao retirar o colar, assim, da função, senti que estava, enfim, devolvido ao convívio dos colegas. Agora era outra vez, felizmente, mais um soldado raso da advocacia, como todos nós somos soldados rasos da advocacia eternamente. Pois há pessoas gentis que dizem que somos senadores. Olho sempre para pensar até que ponto é que isso é um conceito que faz algum sentido, não são pessoas como eu, mas enfim, é gentileza. Mas é precisamente isso, é o trabalhar não do alto, mas trabalhar numa lógica de proximidade, de presença, de simpatia, porque só assim é que se consegue. Pessoas que nós não nos conhecíamos, nunca nos tínhamos visto na vida. Depois começou a surgir vagamente a sua imagem. Depois começou a surgir, mais concretamente, o seu trabalho. Depois começou a surgir as opiniões daqueles que estavam mais atentos do que eu próprio. Bem, e um belo dia conversámos e aqui estou. É precisamente esta lógica de proximidade que vai agregando votos. Ainda hoje um colega mandou-me, sem sonhar, digamos, mais do que isto, mandou-me uma mensagem a dizer: já sei que contam com o meu voto. E é precisamente isto. Eu termino dizendo, em primeiro lugar, muito obrigado por me ter desafiado para este cargo, enfim, que é um cargo realmente simbólico, de mandatário, mas sobretudo por me ter trazido para junto deste combate pelo futuro. Auguro os melhores resultados, conta comigo, já sabe, enfim, naquilo que eu puder ser útil, sem qualquer exceção, conto. Queria que todos aqui nos congratulássemos pela sua decisão. Eu penso que houve aqui, digamos, um crescendo de narrativa que as tantas, quase que estamos à espera que dissesse pelo que decidi não me candidatar a coisa alguma, que seria, de facto, um desapontamento total. Depois, quando anunciou a palavra recandidato ao Conselho Regional de Lisboa, aqui uma mosca também quer votar em si. Eu fiquei à espera, observador das coisas miúdas da vida, a pensar, e como é que agora irão reagir com aquele do desapontamento? Não, eu vou uma salva de palmas. Isto é notável, porque normalmente as pessoas podiam interpretar assim: afinal então não vale a pena, não é? Não, pelo contrário, o que há que interiorizar é: assim é que vale a pena. Muito obrigado a todos.